Bem, dando continuidade à nossa aula de PROC-V, na nossa parte 3, nós vamos entender um outro conceito de busca, que como eu comentei no início, ele pode ser variável, ele pode ser feito através de outras planilhas, tá? Vamos fazer o seguinte, olha só. Temos uma nova planilha aqui, ó, na parte de baixo, vamos clicar. A de vocês provavelmente vai vir como planilha 2, é que eu já havia criado uma. Então eu só vou renomear para que fique igual e não haja confusão, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos pegar todas essas informações da tabela e vamos segurar a tecla Ctrl e pressionar a tecla X, beleza? Ctrl X. Ctrl X, para quem não sabe, ele vai automaticamente fazer um recorte das informações. Olha só que ficou pontilhado toda a borda da nossa tabela. Nós vamos vir aqui na nossa planilha 2 e pressionar Ctrl V, que ele automaticamente vai colar. Então, ao invés de nós fazermos uma cópia e cola e termos duas tabelas, nós na verdade recortamos. Pegamos ela que estava em um lugar e trocamos, mudamos ela para um outro lugar. Se voltarmos aqui para a planilha 1, já não existe mais, beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte, olha só, vamos deletar novamente as informações e vamos fazer um outro conceito sobre PROC-V. Então vamos deixar aqui todas as informações vazias. Como eu comentei, pode haver possibilidades de vocês terem inúmeras planilhas e essas inúmeras planilhas elas serem de certa forma interligadas. Terem ali informações pertinentes umas às outras ou informações relevantes. Então, quando houver essas necessidades de busca, vocês podem fazer a utilização de PROC-V para ter ali as informações em uma única planilha sem que vocês precisem ficar procurando em demais. Tá? Então vocês conseguem, por exemplo, ter várias planilhas com várias informações, essas informações elas serem de certa forma pertencentes umas às outras. Eu vou dar como exemplo aqui um hospital. Nós podemos ter dentro de um hospital uma tabela referente a pacientes, uma tabela referente a médicos, uma tabela referente a medicamentos, uma outra tabela referente a internações. Todas essas tabelas são relacionadas ao hospital. Então, por exemplo, o paciente ele vai ter um médico, ele vai ter um leito e ele vai ter um medicamento a ser tomado. O médico ele vai ter um paciente, ele vai ter de receitar um medicamento e ele vai ter que comparecer a um determinado leito. Então, de certa forma, essas informações elas estão interligadas. E aí, se você precisar, você pode utilizar a PROC-V para que você faça uma outra planilha contendo campos de buscas, para que quando você precise saber, o paciente fulano de tal está sendo tratado por qual médico no momento. Você vai lá, digita o nome do paciente, aparece o médico, qual o medicamento que ele está tomando, qual é o leito que ele está internado atualmente. A mesma coisa, eu estou com uma dúvida em relação ao médico, qual os pacientes esse médico está cuidando atualmente. Então você digita o nome do médico, automaticamente vem qual o paciente que está sendo tratado por ele, qual a medicação que ele prescreveu e etc. Beleza? Então assim, um exemplo bem básico que eu consigo dar para vocês para que vocês tenham uma melhor percepção de como poderia ser utilizado. Então, novamente, abri minha função PROC-V e eu preciso de um valor. Bom, como nós não temos um valor na nossa planilha atual, na nossa planilha 1, nós podemos, com a função aberta, entrar em uma outra planilha e selecionar informações de lá, beleza? Então, quando eu vier para a minha planilha 2, eu já não tenho mais como ver a minha função aberta, mas eu tenho aqui a minha caixa de função. Então, aqui ele fala para mim, olha, você está fazendo uma função de procura vertical e você selecionou a planilha 2, beleza? Quando eu seleciono a planilha 2, eu consigo também selecionar a célula que eu quero utilizar para fazer a busca, tá bom? Ponto e vírgula. Quais são as informações que eu quero buscar a partir do código? Mantém da mesma forma, coluna A, B e C, que são todas as informações da tabela. Ponto e vírgula de novo. Qual é meu número de índice? Qual é o retorno? Qual a coluna que eu quero que seja exibida? A coluna de nome. Ponto e vírgula 2, que seria a coluna B. Qual a diferença? A diferença é que quando você vai para uma outra planilha, você já não tem a diferenciação de cores. Observa que está tudo em uma cor única. Então, assim,
o entendimento ele fica um pouquinho mais difícil, tá? Então é necessário ter a percepção. E olha que bacana, ele fala aqui, para todos os meus índices aqui, ó, eu estou selecionando a planilha 2. Eu selecionei a planilha 2, a minha célula A3, como um campo-chave de busca, e eu selecionei a minha planilha de novo, a minha planilha 2, desde a minha informação A3 até a C15 como referência de busca, para que então, se a informação for existente, retornar o que está na coluna B, na coluna 2. Eu dando Enter, automaticamente ele vai voltar para a planilha de onde eu iniciei a função já com as informações. Então eu vou fazer novamente para quem? Para mim conseguir saber qual é o salário. Então, planilha 2, o código, ponto e vírgula, as informações de busca, ponto e vírgula 3, que é a coluna C. Enter, ele automaticamente fez ali a relevância, beleza? Porém, vamos entender que eu quero fazer de certa forma que eu consiga buscar o campo e isso daqui seja alterado. Então, eu posso tanto deletar a minha função, quanto eu posso só alterar, mas eu vou fazer do início de novo. Então, aqui, ó, igual proc_v, a célula que nós vamos utilizar para fazer a busca, quero que seja efetuado a busca na nossa segunda planilha, ponto e vírgula 2, coluna de nome. Ele vai aparecer ND. Vamos fazer a mesma coisa para a coluna C, ó. Eu vou utilizar aqui a minha célula que vai ser usada para campo de busca. Essas informações vão ser analisadas a partir desta tabela e ponto e vírgula 3, porque eu quero saber o salário, coluna C. E aí, a partir dos códigos que eu vier acrescentar, copiei e colei um código aqui, ó. Ele automaticamente já vai exibir. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 99, Fernando, 96 nós já sabemos que é o Antônio, né? Que é a primeira informação, ó, 96, Antônio. Ao invés de 400, vamos colocar aqui, ó, 501, João, 503, Lima. Então, é uma outra possibilidade de utilizar a função, beleza? Espero que vocês tenham realmente entendido qual é o processo, quais são as devidas maneiras de utilização, como funciona cada uma dependendo da situação e da dependência, e a importância, claro que qual a finalidade principal, né? Fazer buscas a partir de colunas, beleza? Agradeço de você estar acompanhando até aqui e eu espero você na nossa próxima aula.